Olá, graça e paz. Sou o pastor Luciano, fui pastor aí em Laranjeiras do Sul desde o ano de 2006 até o final do ano de 2009. É um prazer poder falar com vocês, né, e compartilhar um pouquinho da nossa história nesses 4 anos que passamos aí em Laranjeiras, que foram 4 anos, mas assim, muito bem vividos, né? Digo, nessa cidade, nesta igreja, foi realmente um tempo maravilhoso que nós passamos aí em Laranjeiras do Sul. Eu tenho certeza que para minha esposa também, ela vai dizer o mesmo, né? Que foi marcante para a nossa vida e creio que foram os 4 anos melhores da nossa vida ministerial, da nossa vida como família aí no Brasil. E justamente foram os últimos anos, né, que nós estivemos aí como pastores na Igreja Metodista na Sexta Região. Mas a chegada em Laranjeiras não foi tão fácil, né? Nós chegamos numa situação muito crítica, né? Nós havíamos deixado a igreja em Baiti, tínhamos sido mudados, né, de Baiti para Laranjeiras do Sul, deixamos lá a igreja, tínhamos acabado de construir um templo, né? Shirley tinha dado a luz ao Israel, nosso filho, e quando nós fomos para Laranjeiras, o Israel estava internado ainda no hospital, onde ele ficou 4 meses e depois veio a falecer. Mas nós ficamos 2 meses, né, em Laranjeiras do Sul, com o Israel ainda internado em Londrina. Nós só voltamos para Londrina depois para fazer o funeral do Israel. Então foi um tempo muito difícil para nós. Nós não queríamos sair de Baiti e ao mesmo tempo tivemos que deixar o nosso filho internado porque não tinha como fazer nada naquele momento, né? E a nossa tristeza era grande, decepção, mas fomos para Laranjeiras e a igreja de Laranjeiras nos acolheu com muito amor. Isso foi algo assim realmente tremendo, porque naquela situação a qual nós estávamos, né, nós fomos abraçados pelos irmãos, pelas irmãs aí da igreja de Laranjeiras, da cidade, e tivemos assim uma recepção muito abençoada, com muito amor. E o pessoal honrou muito a gente. A igreja estava numa situação difícil financeira, mas os irmãos cumpriram e conseguiram cumprir todos os compromissos e realmente nos honraram muito, fizeram de tudo para nos dar a melhor estrutura para fazermos o trabalho, para pastorear naquele tempo. E resultado, que a igreja começou a crescer, a igreja começou a encher de gente, muitas pessoas começaram a chegar. Aquela igreja, o templo era pequeno e logo começou a lotar de gente, as crianças corriam ali, eu estava pregando, as crianças estavam ali correndo ao redor do púlpito, agarrando nas minhas pernas e pessoas às vezes ficando até do lado de fora, e a igreja realmente tendo aquele movimento de crescimento, pessoas chegando. E foi assim um tempo de avivamento, né? Eu digo assim, foi um grande mover de Deus, porque eu pude ver muitas pessoas sendo libertas nos nossos cultos de oração, né? Pessoas sendo restauradas, sendo transformadas, pessoas se convertendo de vários níveis sociais da cidade, né? Tanto doutores como empresários, profissionais liberais e pessoas, né, do campo, pessoas dali do trabalho mesmo, da cidade, ou seja, pessoas de todos os níveis sociais da cidade começaram a se converter e serem tocadas pelo poder do Evangelho. E foi assim realmente uma experiência maravilhosa de crescimento. Logo nós tivemos a visão de mudar para o templo, alugar o templo novo, né? Tivemos assim muito apoio da administração que comprou a visão e que decidiu realmente investir. Nesse tempo a igreja já estava crescendo, também financeiramente. Nós fizemos um plano de pagamento com o dono daquele imóvel, para que a gente fosse aumentando pouco a pouco até chegar no valor que ele queria. E assim nós conseguimos chegar até no valor que ele queria, depois de um tempo, e a igreja continuou crescendo depois que mudou para lá.
Nós fazíamos os trabalhos com as crianças no templo pequeno, os pais deixavam as crianças ali, tinha uma equipe, né? E essa equipe dava então um número lá para o pai, uma pulseira, e era tudo algo assim muito inovador, né? Não tinha visto ainda em nenhuma igreja metodista no Brasil aquele trabalho que a gente estava fazendo ali, e o pessoal estava realmente muito motivado, né, naquele trabalho com as crianças também. E a igreja ali começou a crescer, continuou crescendo, na verdade, chegando muitas pessoas. A gente tinha batismos, assim, muitos batismos, e o culto continuou crescendo, os cultos de oração, os grupos nas casas também nós começamos. Enfim, algo assim que me marcou muito forte na experiência em Laranjeiras do Sul foram os momentos em família, porque a gente se sentia realmente em família ali, né? Nós não tínhamos tempo para nada, a gente sempre estava na casa de alguém, comendo um churrasco, ou em algum momento estava jogando futebol com o pessoal, né? Às vezes a gente terminava o período de expediente no escritório e à noite sempre tinha alguma coisa, nunca a gente estava livre, né? Então foi assim um tempo muito, muito bonito, muito gostoso, e havia muita unidade dos irmãos. Os irmãos sempre estavam muito unidos, muito juntos, né? E a gente gostava de estar com o pessoal, né? E ali também nós começamos o trabalho em Dois Vizinhos, né? Nós íamos lá uma vez por semana, no sábado eu ia para lá e fazíamos na casa do irmão, e depois esse trabalho começou a ser feito na área da casa, e depois nós alugamos um lugar, a igreja investiu também ali no lugar, depois o Maurício começou a ir para lá, aí logo nós, um ano, creio que o Maurício começou a ir lá e fazer esse trabalho, e depois de um ano nós pedimos um missionário designado, e o bispo mandou, e ali continuou o trabalho, mas já estava crescendo, já tinha uma arrecadação boa, já tinha um bom grupo participando. Realmente foi um tempo muito abençoado, né? O programa do rádio também, nós começamos a transmitir os cultos, houve conversões através do primeiro culto já, gente se converteu, gente foi tocado pelo Espírito Santo, estando na casa, né? E Deus fazendo a obra, libertações através do rádio, e assim, algo tremendo, né? Também nós fizemos muitas amizades na cidade, né? Não só dentro da igreja, fora da igreja, no comércio, na política, através das outras igrejas também nós tínhamos um bom relacionamento com os pastores da cidade. Eu cheguei até a ser um tempo presidente do conselho de pastores, e tínhamos reuniões sempre, tínhamos uma amizade muito grande, um acordo entre nós de sempre comunicar um ou outro sobre membros que às vezes saía de uma igreja e ia para outra. Enfim, a gente tinha assim uma parceria, um companheirismo muito gostoso também com os pastores da cidade. Nós fazíamos cultos também na prefeitura, com os vereadores, com o prefeito, no gabinete do prefeito, com os funcionários. Assim, realmente foi um tempo de muito mover do Espírito Santo, e eu tinha dias assim que eu atendia 12 pessoas no dia no escritório, né? Muita gente, o pessoal trazia gente nova, gente que eles convidavam e que precisavam, então eles faziam aquelas agendas e eu ia atendendo ali as pessoas, e muita gente realmente foi sendo tocada e curada por Deus. Eu só tenho coisas boas de falar de Laranjeiras do Sul, e quero agradecer pelo privilégio de poder contar um pouquinho dessa história, né? E quando eu tive que sair daí, quando Deus tocou meu coração para ir para missões transculturais, né? No ano de 2009, foi um ano muito difícil, onde eu passei o ano todo ali orando ao Senhor, buscando a direção de Deus, mas foi muito difícil, foi muito duro, porque Deus me deu muitos filhos espirituais aí nessa cidade, né, que eu não preciso provar nada para ninguém, foi algo realmente que aconteceu, que Deus fez, e isso está gravado nos céus, que é o mais importante, e a honra e a glória seja dada ao nome de Jesus, né? E nós passamos por aí, deixamos um legado, uma história, né, marcas realmente indeléveis da presença, da graça de Deus, e eu tenho certeza que
que isso vai ficar para sempre, né, marcado realmente na minha história, na minha mente e na mente dos irmãos, das pessoas aí de Laranjeiras e na história desta igreja, né? Eu creio que, assim, o que Deus fez ninguém pode apagar, e porque foram obras realmente maravilhosas na vida de tantas pessoas, né? Que Deus nos deu, tantos filhos e filhas espirituais. E, assim, coisas assim tremendas, né? O que eu posso dizer mais, né? Deus nos chamou em 2009, nós aceitamos, foi uma renúncia deixar Laranjeiras, porque tínhamos conquistado uma vida muito tranquila aí também, no sentido de uma estrutura, uma igreja relativamente grande já e em crescimento, né? Que nos dava toda a estrutura que a gente necessitava para viver tranquilos, e nós tivemos que renunciar e saímos daí realmente por um chamado de Deus para as nações. Deus já tinha colocado no nosso coração essa visão de que estaríamos num lugar um dia viajando por muitos lugares, pregando e levando a mensagem do reino, e é o que tem acontecido comigo nesses 10 anos, né, que eu saí daí de Laranjeiras. Já visitei mais de 36 países, né, exatamente 37 países, né, e pregando, levando a mensagem do reino de Deus, e agora também mobilizando missionários, treinando, enviando obreiros para outras partes do mundo. E o sonho nosso era que a Igreja de Laranjeiras continuasse, depois que nós saíssemos daí, né, continuasse sendo uma parceira nesse ministério missionário, né? Porque nós cremos que a igreja tem um chamado para a missão global, né? E apesar de nem todo mundo sair do lugar onde estão, mas a igreja, no sentido, tem que pensar na missão global, né? Jesus, quando ele falou com os discípulos ali em Atos 1:8, né? Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a igreja pode participar na missão de Deus de salvar o mundo através da oração, através do investimento financeiro, através de participação em eventos missionários, de organizar cultos com visão missionária, orar por países, orar por nações e por povos não alcançados. Pode também enviar pessoas a participar de missões a curto prazo, pode enviar pessoas a participar de treinamentos missionários, como nós fazemos no CIEMAL, pode até enviar pessoas mesmo a serem missionários a longo prazo. Então a igreja pode participar orando, investindo, né? Enviando para a missão de Deus. Então a igreja local, ela é realmente a maior agência missionária. Então eu creio nisso de todo o coração e quero inspirar vocês, né, a se envolver com a missão de Deus no mundo, né? E eu sei que essa igreja, esse povo aí tem o DNA da missão, né? Tem aí a semente mesmo dessa visão missionária, e eu creio que Deus vai fazer muitas coisas ainda, muitos milagres através dessa igreja, desse povo, através da vida de vocês, né? Quero agradecer por esse privilégio de poder compartilhar um pouquinho, resumidamente, a história, né? Mas toda vez que eu ouço, né, pessoas que passaram por aí e depois me encontram e falam, olha, eu passei lá por Laranjeiras e as pessoas comentaram muito de você, do seu ministério, da sua família. Então já fazem 10 anos, né, indo para quase 11 anos, mas o legado, né, as marcas de Deus, né, e o privilégio que nós tivemos de ser usados por Deus nesse tempo aí em Laranjeiras, realmente isso não tem como apagar da história o que Deus fez naquele tempo, e os fundamentos que foram deixados, as sementes que foram plantadas e os frutos que foram colhidos, né? Então eu agradeço a Deus, louvo a Deus e só tenho bons pensamentos, boas memórias, e toda vez que eu lembro de Laranjeiras eu me sinto motivado, né, inspirado a continuar fazendo a obra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente e que
Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de vocês e que vocês possam estar unidos, né? A gente falava naquela época, nós queremos crescer, mas nós queremos crescer unidos, queremos crescer com qualidade, com fundamento, não queremos crescer por crescer, ou não queremos somente pensar nos números, e nós alcançamos números, mas nós não queríamos somente os números, queríamos continuar com aquela comunhão, com aquela unidade gostosa, como família, e ir crescendo, alcançando outras famílias, outras pessoas, e era o nosso grande sonho, né? E o grande propósito e a semente que nós plantamos aí, né? Também Rio Bonito do Iguaçu nasceu da mesma forma que nasceu Dois Vizinhos. A diferença é que Rio Bonito antes já tinha um trabalho, quando nós chegamos aí, nós não pudemos continuar aquele trabalho. Depois de um tempo nós voltamos, também alugamos um lugar, começamos com algumas famílias, e a igreja investiu, né, e vê que hoje aí tem uma igreja lá em Rio Bonito, com um casal pastoral lá. Então assim, Deus faz mesmo milagres, e Deus fez naquele tempo, e a igreja começou a se expandir para cidades ao redor, né? Então isso já começou a acontecer no nosso tempo, e graças a Deus, né, por essas lembranças maravilhosas. O Ministério do Louvor sempre foi um ministério muito comprometido. Ministério de oração também era um ministério assim que eu chegava na igreja, no culto, o pessoal já estava orando, o pessoal já estava clamando, então assim, já havia aquele clima espiritual na igreja, né? O pessoal lá de Porto Barreiro também, a gente tinha muito carinho, muita unidade com eles, sempre estávamos juntos ali com as famílias daquele lugar, daquela obra, o seu Ataídes, toda a família Joaquim, né? Enfim, nas visitas, eu fazia muitas visitas para o pessoal, nas casas, sempre recebido com muito carinho, com muita alegria, e assim, vimos, né, o agir de Deus naquele tempo, e assim, eu tive muita satisfação, é uma lembrança que traz muita alegria, ou seja, de trabalho e missão realizada, missão cumprida, né? Apesar que eu sei que a missão sempre tem algo mais para ser feito, e que nunca ela está terminada, só vai terminar quando Jesus voltar, mas a minha parte, a minha colaboração, né, foi realmente, na minha visão e no que eu vi, no que eu escuto e nos resultados que permaneceram depois, eu vejo que foi realmente um agir poderoso da graça de Deus através do tempo que nós passamos aí. E sabemos que existiram lutas, né? Vocês passaram por muitas dificuldades nesses tempos agora, mas Deus é fiel, Deus é poderoso, o reino de Deus é maior do que a igreja, e o importante é que vocês estão seguindo adiante, e tem muitas coisas de Deus para acontecer ainda através da vida de vocês. Vocês têm aí um excelente pastor, o pastor Wendel, sua família, e eu creio que muitos sonhos ainda de Deus vão se cumprir através da vida de vocês nesta igreja, nesta cidade, nesta região, né? Eu não posso citar nomes de famílias, porque eu posso cometer o pecado de esquecer de algumas das famílias, mas todas, né? Todos os irmãos que a gente conviveu naquele tempo, e nós assim agradecemos de todo o coração, porque nos abraçaram com muito carinho, com muito amor, e isso fez a diferença, nos honraram muito, né, nos trataram com dignidade, escutaram a nossa voz como pastores, e resultado que Deus realmente realizou grandes coisas, trabalhamos juntos, e glória a Deus, né? Glória a Deus pelas lembranças, e sempre trazer à memória, né, aquilo que nos dá esperança. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus, e que possam realmente desfrutar desse tempo aí como igreja, celebrar na presença do Senhor, porque Ele é Deus, Ele é o cabeça da igreja, né? Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja, né? Ninguém tem essa prerrogativa, né, dos seres humanos, pastor, nem bispo, nem apóstolo, não. O Senhor Jesus, Ele é a cabeça da igreja,
Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o Senhor da igreja, da história. E que esse Senhor Jesus abençoe a vida de vocês grandemente. E muito obrigado pelo privilégio de poder participar, né, com vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Grande abraço aqui de toda a família. Eu estou gravando esse vídeo aqui à noite, né, aqui do Panamá. E a galera aqui já está tudo dormindo, né? Maria Fernanda, Sheila estão dormindo. Mas eles deixam um abraço carinhoso para vocês todos aí também. E espero muito brevemente, se Deus permitir, né, tínhamos um plano de estar aí agora, né, esse ano, mas com tudo isso da crise do coronavírus, fechou todas as portas possíveis, mas vamos orar para que Deus abra as portas e que, quem sabe, logo, né, nós possamos estar aí também com vocês, celebrando, conhecendo gente nova, pessoas que a gente não conhece ainda, e cultuando ao Senhor e celebrando juntos na presença do Deus Todo-Poderoso. Fiquem na paz, grande abraço a todos.